Duas questões são fundamentais no combate à impunidade. A condenação provisória em segundo grau para as penas e o fim do foro privilegiado. Não faz sentido você ter alguma coisa como 57 mil pessoas nesse país que, como o próprio nome diz, goza desse privilégio. Quando você se utiliza de serviços da internet, você está revelando todos os seus hábitos. Esse é um mercado que precisa ser regulado. Senador, se fala que os dados são a grande commodity do mundo hoje. Por que é tão importante regular essa proteção de dados? Porque, na verdade, nós precisamos partir de uma evidência. Essa evidência é que é difícil você imaginar a sua vida, o seu dia a dia, afastado da internet. A internet, ela está presente de forma absoluta nas nossas vidas aqui e mundo afora. Nós somos mais de 115 milhões de brasileiros que no dia a dia estão se valendo da internet. Então, quando você se utiliza de serviços da internet, consciente ou inconscientemente, você está revelando todos os seus hábitos pessoais, culturais, comercial, empresariais. Então, esse conjunto de informações, eles passam a se transformar num grande ativo quando você se prevalece das ferramentas, dos algoritmos para você poder alcançar os seus objetivos. Daí a necessidade de nós termos um marco legal absolutamente claro para preservar um direito fundamental da pessoa humana, que é a sua privacidade. O desafio de você colocar de pé um marco legal que possa conciliar o direito fundamental à privacidade com regras que não sejam intervencionistas, porque se assim for, você acaba intimidando, inibindo a inovação. Só é preciso que esse ambiente não seja um ambiente de ninguém, sem critério, sem limite, porque o que vale na vida presencial tem também que valer na internet, ou seja, é preciso haver, de fato, preservação desse que é um direito fundamental. Não dá para ser um mercado que é autorregulado? Olha, eu penso que não, até porque nós estamos nos valendo da experiência internacional. Existem países que há décadas já dispõem de uma legislação mais adequada e que fizeram a mudança da vida presencial para a vida na internet. Agora mesmo, a comunidade europeia está colocando de pé um novo marco legal para a proteção de dados, né? A pesquisa, o processamento, a distribuição. Então, mundo afora, a experiência que nós estamos observando é que, na prática, esse é um mercado que precisa ser regulado, não é? É preciso, portanto, ter um pouco de equilíbrio para que essa regulação não se transforme numa intervenção. E nós precisamos, inclusive, que os governos tenham limite e responsabilidade. O Brasil ainda não tem esse marco legal, o Congresso está discutindo, mas dá para estabelecer um marco legal num mercado tão complexo, que tem empresas que atuam no exterior, que tem esse limite da atuação para não desestimular a inovação? Não, claro que sim. Nós estamos, inclusive, trazendo essa boa experiência internacional para a realidade e para as nossas características. Nesse mês, no dia 25 de maio, já votado pelo Parlamento Europeu, entra em vigor a nova Lei Geral de Proteção de Dados para o cidadão europeu, exceto o inglês em função do Brexit. Mas também a Inglaterra dispõe não apenas de uma legislação, mas dispõe também de uma autoridade encarregada de fazer todo esse acompanhamento. De igual forma, os Estados Unidos, né? Então, nós estamos nos valendo nesse relatório dessa experiência internacional para que a gente tenha um marco legal no Brasil que combine essas duas coisas, a preservação do direito fundamental à privacidade,
mas com alguma flexibilidade para você não intimidar ou não inibir a inovação por tudo de bom que a internet representa como facilitadora no nosso dia a dia. Mas não pode ser terra de ninguém. É um texto que se aproxima mais do americano ou do europeu? Eu diria que nós procuramos fazer um mix, né? Uma coisa e outra. O texto americano é um texto mais liberal e o texto europeu é um texto que trabalha com mais intensidade a preservação da privacidade. Nós procuramos fazer uma coisa equilibrada entre um modelo e outro. O projeto que está aqui no Senado é de 2013 e o Brasil ainda não tem esse marco legal. Isso significa que o cidadão brasileiro está desprotegido? Seguramente sim, né? Ao mesmo tempo em que, em função do episódio recente envolvendo o Facebook e a Cambridge Analytica, mesmo nesses países em que você tem proteção, nós podemos perceber que essa proteção era uma proteção relativa. Mas o Brasil não dispõe de marco legal para estabelecer um limite nessas relações, né? Eu acredito que nós estamos buscando esse caminho, mas, na verdade, é imprescindível que a gente possa evoluir com esse debate. Nós estamos há 5 anos debatendo esse assunto, me parece um tema maduro, até para impedir que essas violações continuem acontecendo em larga escala em nosso país. Nesses 5 anos, o que impediu de votar um texto como esse? O tema é um tema muito sensível, é um tema muito delicado. No primeiro momento, inclusive, eu não fui o relator, porque esse tema passou pela Comissão de Ciência e Tecnologia, passou pela Comissão de Meio Ambiente, que trabalha outras questões relacionadas à fiscalização, a papel do Estado. Após isso, chegou na Comissão de Assuntos Econômicos, e aí, a partir desse instante, é que eu me transformei em relator. Então, temas muito sensíveis, você tem que ter muita cautela, muito cuidado. Acho que não estamos atrasados, até porque nós consideramos muito daquilo que foi debatido no Parlamento Europeu e muito daquilo que está no marco legal norte-americano, que são os mais avançados. Mais de 150 países, mundo afora, já dispõem de um marco legal para proteger a privacidade das pessoas no mundo da internet, inclusive os países do Mercosul. Então, nós precisamos avançar com esse debate, deliberar sobre isso, para poder estabelecer limites nessa relação. E esse texto entrou na pauta este ano novamente por causa das eleições? Não. Esse tema foi sendo discutido, nós concluímos o processo de audiências públicas e, portanto, nós consideramos que ele está maduro para ser votado, e a minha expectativa é que antes do recesso nós possamos estar votando esse projeto aqui no Senado, pelo tanto que ele representa de preservação de um direito fundamental, qual seja a privacidade das pessoas. A Câmara tem um texto semelhante também enviado pelo Poder Executivo. Há um entendimento para se votar esses 2 textos, para se aprovar a legislação mais rapidamente, para valer até antes das eleições e talvez resguardar o cidadão brasileiro do que aconteceu na eleição americana? Sim, estamos trabalhando pontos e convergências nessa direção por economia processual para que o Parlamento possa oferecer à sociedade brasileira um marco legal que corresponda a essa expectativa. E esse texto é capaz de barrar uma situação como a da Cambridge Analytica na eleição americana? Olha, nós esperamos que sim, mas esse é um mundo muito novo, a tecnologia, ela a todo momento é muito rápida e a gente está trabalhando com esse propósito, mas é de fato um tema muito sensível. Então você precisa a todo momento estar muito atento, porque essa seguramente é uma legislação que no tempo pode ser que sofra
aperfeiçoamento em função da velocidade da inovação e da tecnologia. Senador, o senhor também é autor de um projeto aqui da prisão em segunda instância. O Supremo Tribunal Federal já decidiu esse assunto e agora esse projeto aqui no Senado ficou inócuo ou ainda dá para o Senado resolver essa questão? Não, na verdade, quando o Supremo decide, ele decide em torno de uma jurisprudência que pode ter repercussão geral. Mas a todo momento essa decisão ela pode ser alterada, porque uma jurisprudência depende de maioria. São apenas 11 ministros, sempre uma votação muito apertada em relação a um tema como esse, que é muito polêmico. Por isso, nós estamos evoluindo na definição de uma lei que possa assentar em definitivo aquilo que nos parece o adequado, ou seja, o princípio do chamado duplo grau de jurisdição. Quer dizer, o que vale é, na prática, a segunda instância para determinar a condenação provisória da pena. Quer dizer, você tem a efetividade da lei, você pode recorrer, mas cumprindo a pena. E nós fizemos uma pesquisa e chegamos à seguinte conclusão. A definição, o conceito do segundo grau para a condenação provisória da pena vem do Código de Processo Penal, que nasce em 41. De 41 para 2018, são 77 anos. Em 70 desses 77 anos, o que prevaleceu foi a condenação provisória da pena em segunda instância. Apenas em 7 anos é que prevaleceu o contrário, de 2009 a 2016, quando houve a mudança de jurisprudência. E de 88 para cá, porque pela primeira vez na Constituição isso foi incorporado. Nas Constituições anteriores, você não tinha a incorporação desse tema. Isso foi incorporado em 88. De lá para cá, 34 ministros tiveram assento no Supremo Tribunal Federal. Desses 34 ministros, 24 sempre defenderam a tese da segunda instância. Apenas 9 ministros defenderam tese oposta. Então, nós precisamos, por definitivo, na lei, definir o conceito do que venha a ser aquilo que se chama de trânsito em julgado, né, que dialoga com outro princípio importante, que é o princípio da presunção da inocência. Nós somos um dos poucos países no mundo que trabalha com 4 graus de jurisdição. E essa infinidade de recursos judiciais, via de regra, ela prescreve e ela gera e potencializa a impunidade. E há questões muito curiosas, por exemplo, como a chamada Comissão de Veneza, que reúne 56 Supremas Cortes de diversos países. E o Brasil é membro da Comissão de Veneza. Somos o único país que trabalha com 4 graus de recursos, com recursos ordinários, com recursos especiais, extraordinários. Isso tem produzido em nosso país o quê? Impunidade, e nós estamos com esse projeto pronto para ser votado na Comissão de Constituição e Justiça. Eu espero que isso possa acontecer nos próximos dias e o Senado estará dando, no limite da Constituição, uma resposta importante para a sociedade, se afirmando como uma instituição que tem interesse manifesto em combater a impunidade. Mas não há uma resistência aqui dentro em votar uma medida como essa, já que tem pessoas aqui que seriam afetadas? Olha, essa resistência existe, mas nós votamos aqui no Senado, por exemplo, há poucos meses atrás, o fim do foro privilegiado. E todos achavam que fosse ter uma resistência muito grande, e nós conseguimos aprovar aqui no Senado o fim do foro privilegiado, porque essas duas questões são fundamentais no combate à impunidade, ou seja, a condenação provisória em segundo grau para as penas e o fim do foro privilegiado. Da mesma forma que nós votamos o fim do foro privilegiado aqui no Senado, que está dependendo basicamente de manifestação dos deputados federais. E que não pode ser votado agora por causa da intervenção, né? Uma proposta de emenda à Constituição. Pois é, não pode ser votado agora, mas a comissão pode ser instalada, a comissão pode deliberar e pode ir para a mesa para que ao final da intervenção federal a Câmara possa votar. Ou seja, não faltou oportunidade à Câmara para que ela pudesse enfrentar esse tema, porque isso foi votado aqui no Senado há mais de um ano.
e há mais de um ano está parado na Câmara. Então, eu quero me convencer, né, de que não faltará apoio aqui no Senado para que a gente possa dar mais esse passo. Já demos o passo com o fim do fórum. Agora precisamos assentar na legislação que o que vale é, de fato, a condenação provisória em segunda instância. Isso vai fazer muito bem ao Senado e vai sinalizar para a sociedade que o Senado é uma casa que precisa corresponder às expectativas da população e no limite da lei e da Constituição. O caso do foro é o mesmo da prisão em segunda instância, né? O Supremo decidiu para os parlamentares e o Congresso tem aqui uma proposta de lei. Seria inócuo também legislar sobre essa questão ou é a mesma coisa? Não, a mesma coisa, ou seja, o Supremo decidiu e ao decidir sobre a perda do foro privilegiado para os parlamentares, eu acho que fez muito bem, mas o Supremo ao fazer isso também definiu princípios. Quer dizer, o alcance pelo fim do foro privilegiado, ele será uma verdade inadiável. Não tem e não faz sentido você ter alguma coisa como 57 mil pessoas nesse país que, como o próprio nome diz, goza desse direito, desse privilégio. O fato de eu ser senador, não importa a função, o cargo ou a sua posição na sociedade. Se nós quisermos caminhar para sermos uma sociedade realmente cidadã, republicana, democrática, independente da sua função, da sua posição, do seu cargo, todos nós precisamos ser tratados pelos mesmos critérios, pelas mesmas leis. Então, o que o Supremo fez é muito importante, mas nós precisamos que essas decisões elas possam estar no marco legal, porque quando o Supremo decide, ele gera uma jurisprudência, mas nada garante que ali na frente essa jurisprudência será alterada. Daí porque a necessidade de você assentar no texto legal para que isso tenha uma vida permanente. Até porque o Supremo decidiu para deputados e senadores, e tem outras autoridades que têm foro, e os órgãos públicos ligados a essas autoridades estão adotando a mesma decisão por equivalência. Exatamente, né? Por simetria, porque o Supremo decidiu esse princípio. E as primeiras decisões, por exemplo, do Superior Tribunal de Justiça, é devolver para outras instâncias processos e investigações relacionadas, por exemplo, a governadores. Então, o princípio é que é o importante. Mas tem uma insegurança jurídica que poderia ser eliminada se fosse uma decisão do Congresso. Claro, essa controvérsia é que nós precisamos regular e estabelecer. O problema é que você vive um processo no país que não é um fenômeno apenas brasileiro, mas há um fenômeno aqui de uma espécie de judicialização da política. E essa judicialização da política, que não é um fenômeno apenas do Brasil, o mundo afora está presente em muitos países, até em países parlamentaristas, como é o caso do Reino Unido. Mas essa judicialização, ela é fruto da inércia e da omissão do parlamento. Quando o parlamento não decide e o Supremo é provocado, o Supremo tem decidido. E nesse aspecto, acho eu que o Supremo tem sido até mais corajoso e tem sido mais progressista que o próprio parlamento, porque o país não pode esperar. Mas não é uma invasão de competência? Eu não acredito, porque o Supremo não age por osmose, o Supremo age quando ele é provocado, e sendo provocado, ele responde. O ideal é que essa resposta pudesse sair do parlamento, mas já que o parlamento não faz, porque na prática tem se acovardado diante de temas que mexem com um interesse corporativista, e a gente precisa ter humildade de reconhecer que tem muito sentimento corporativista aqui na casa, então já que a casa não faz, outro poder faz. Por que você tem, do ponto de vista histórico, a judicialização da política em nosso país? Porque lá atrás, em 88, nós construímos uma Constituição
detalhada, minudente, extensa. A nossa Constituição é a segunda mais extensa do mundo. Nós praticamente constitucionalizamos a vida. Então, qualquer controvérsia política, econômica, social, moral, acaba tendo como conclusão uma controvérsia jurídica. Se nós quisermos reduzir a judicialização, nós precisamos nos convencer da necessidade da gente desconstitucionalizar um conjunto de coisas que foram para a Constituição. Fazer uma reforma constitucional? É isso, uma reforma constitucional. Dá para imaginar que lá em 88, quando foi redigida a Constituinte e a Constituição, você estabeleceu juros por um artigo da Constituição sem considerar a realidade da economia, uma coisa absurda e artificial. Quer dizer, nós levamos para a Constituição tudo, o sistema previdenciário, o sistema tributário, não faz e não tem sentido a Constituição definir, por exemplo, a incidência de ICMS, se na origem ou no destino. Não tem sentido você constitucionalizar, por exemplo, o sistema previdenciário. Está evidente que nós precisamos mexer no sistema da Previdência, que no tempo se transformou no maior e mais sofisticado programa de transferência de renda, só que dos mais pobres para os mais ricos. Aí, quando você constitucionaliza isso, depois para você retirar da Constituição fica muito difícil, porque você tem que construir uma ampla maioria aqui no Parlamento, e aí você não consegue fazer isso. Então, nós percebemos, eu pelo menos percebo, que há um conjunto de excessos na Constituição. Mas o Parlamento dá conta de fazer essa reforma ou seria o caso de convocar uma Constituinte exclusiva para isso? Eu acho que tem uma questão que é central e que precede essa, né? Nós vivemos hoje um profundo esgarçamento e esgotamento do sistema político partidário em nosso país. Fizemos aqui uma reforma ano passado, que foi uma boa reforma, mas uma reforma muito tímida, perto daquilo que nós precisávamos fazer, porque nós somos um país hoje com 28 partidos, com representação no Parlamento, mais 35 partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral e mais uma fila com mais de 50 partidos pedindo registro. Então, a vida política partidária em nosso país, ela se desorganizou por completo. Como organizar um processo de reforma constitucional com essa infinidade de partidos? Nós precisamos, portanto, dar um primeiro passo, que é organizar esse processo aqui no Parlamento de maiorias e minorias, e essa Constituição precisa se dar em torno de programas e de identidade. Então, eu acho que após isso, nós precisamos, sim, vou usar aqui uma expressão que não é minha, é do ex-parlamentar e ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Nelson Jobim, que tem dito que nós precisamos fazer uma lipoaspiração na nossa Constituição, de modo que nós possamos retirar todos esses excessos que estão, de certa forma, amarrando, travando, engessando, não é? Reformas e mudanças que são de fundamental importância, até porque não são mudanças e reformas que estão subordinadas a questões políticas, partidárias ou ideológicas. Muitas delas são aritméticas. Senador, só voltando à questão do foro, o senhor citou que são vários recursos aí até a quarta instância, que seria o Supremo Tribunal Federal. Então, acabar com esse foro privilegiado não seria também perigoso? Porque com esse monte de recursos pode haver uma prescrição do processo. Acho que não. Acho que você manter o Supremo Tribunal Federal como primeira instância para alguns é um privilégio. Portanto, eu acho que todos precisam ser julgados pela mesma lei. Nós estamos, na prática, transferindo responsabilidade para a primeira e para a segunda instância. Isso é importante. É fundamental que você dê aos nossos juízes e promotores a dimensão, e desembargadores, a dimensão da responsabilidade que eles têm. E, evidentemente, que não faz e não tem sentido você imaginar que vai acabar com o foro privilegiado porque você vai ter a expansão ou a ampliação da prescrição. Eu estou certo que nós precisamos eliminar com esse privilégio e que a justiça brasileira deverá se organizar, se estruturar para responder no tempo, até porque uma justiça que tarda, que retarda, não é outra coisa senão uma injustiça declarada, como defendia Rui Barbosa, que é o patrono do nosso Senado.
Senador, eu agradeço a presença Obrigado. no programa Salão Nobre e até a próxima. Muito obrigado, até a próxima.